Mas é o seguinte, uma coisa que me deixa muito assustado é a seguinte, alguns dias atrás, antes da gente do genocídio Yanomami virar a pauta, a fotojornalista Gabriela Biló fez uma montagem da foto do Lula com um vidro trincado, que muita gente da esquerda vê com pedras para cima dela, sendo que a responsabilidade... Eu não estou passando pano para repórter, tá? Eu também acho que a montagem, dependendo de como você a enquadra no jornal, ela é infeliz. Mas os grandes responsáveis é a direção da Folha de São Paulo e o editor de capa, que escolheu aquela foto infeliz e aquela composição para fazer o ataque velado ao Lula. A gente sabe que o Grupo Folha está indo por esse caminho aí de fazer oposição. Fizeram um ataque a mim horroroso. A Folha que botou o povo contra mim. Exato. Então, a gente sabe o que eles fazem. Mas no nosso campo também teve uma coisa muito complicada. E aí, Gustavo, vou chegar no ponto que me preocupa de verdade. Porque eu acho que o Bolsonaro está indo para o fim mesmo. Acho que ele vai ser descartado uma hora. O que está me preocupando? A gente do nosso campo atacando a fotógrafa. A Secom do Lula solta uma nota criticando a Folha. E aí você tem alguns colunistas do UOL, incluindo algumas pessoas que são cabos eleitorais do Danilo Gentili, começam a dizer, mas o Lula também tem o gabinete do ódio dele. E isso é uma armadilha, gente. Que eu ouvi de uma pessoa de esquerda, ela falou, esses caras são insignificantes. O Moro só teve 5% nas pesquisas, alguma coisa. Você não tem que olhar para o Moro. Você tem que olhar para a votação do Bolsonaro. O Bolsonaro teve 57 milhões de votos. O que eu tô achando que vai acontecer na direita e na extrema-direita vai haver uma substituição. E eu não tô fazendo campanha pelo Danilo, eu quero que ele vá pro inferno, mas eu tô falando que o Gentili e outros nomes da direita já estão colocados na mesa como provável sucessor do Bolsonaro. Eu vou discordar de você no seguinte ponto. O Gentili não tem capital político, nem inteligência. Mas você sabe que isso pode ser construído, né? O Bolsonaro também era uma mula. Não, mas a questão é a seguinte, eu acho que o que está por trás disso daí é algo muito pior, que são as cortinas de fumaça para a verdadeira articulação política de direita e extrema-direita que está sendo feito pós-Bolsonaro. Está claro para todo mundo que se o Bolsonaro não fosse a topeira que ele estaria reeleito. E aí é o perigo. Então eu vou falar aqui, durante 4 anos de Folha Democrata, 4 anos de lives e etc. Eu vou falar dos 4 que eu tenho que repetir isso todas as vezes. Vocês vão encher o saco de me ver falando o seguinte, gente, se o Bolsonaro fosse um pouquinho mais inteligente, estava reeleito. Sim. E aí olha o perigo do que a gente está vendo. E não nos esqueçamos, brasileiro tem memória curta. Sim. E tirando topeira do Gentili, tem Mourão, senador, Damares, senadora. Essas pessoas não foram caçadas ainda. Essas têm mais experiência política, eu concordo com você, para dar a volta e virar um candidato aí. Não, eu acho assim, Gustavo, não dá para descartar, entendeu? São cartas. O que eu tô tentando fazer é pensar 5 passos à frente. Eu acho que como comunicador eu tenho que pensar isso. Mas o que eu acredito, e aí eu posso aqui falar contigo nisso, que o nosso papo aqui é papo de amigo, e na Folha Democrata a gente tem essa abertura maior, e o nosso povo é um povo muito, muito amigo. Quem está aqui está com a gente desde o início e cada vez vem chegando mais. Então a gente tem esse espaço maior de discutir isso. Que eu acho que o que o Danilo Gentili está querendo fazer é botar fogo no roteiro, usurpar de um roteiro antigo de Hollywood, um filme do Robin Williams, em que ele é um comediante que fala mal de tudo quanto é governo e entra para botar fogo. É cortina de fumaça, é trabalho de cortina de fumaça. Ou vocês acham que não tem... O Gentili é um padre Kelmon, gente. Só que o padre Kelmon é uma figura tão execrável e tão burra e tão patética quanto o próprio Bolsonaro. Entendeu? Então as negociações começam agora. É o MBL se articulando como se fosse um partido político. Sim. Então, então assim, MBL lança Danilo Gentili como presidente em 2000. Gente, MBL é partido para lançar que candidato? Eles não conseguem nem pagar a conta dos militantes.
Não, sabe? E aí, assim, é cortina de fumaça. MBL é direita. Entendeu? Volta e meia eles jogam ali, uma coisa aqui, outra coisa ali. Mas eles já estão se articulando para um grande candidato. E a gente tem aí nomes. Eu não acho que Mourão seja um nome... porque o que vai acontecer? Aí é que está o X da questão. Preste atenção. Vamos lá, Vamos lá. Uma figura minimamente simpática. Eduardo Leite. Boa! É outro nome. Pareceu que ele era brigado com o Bolsonaro, porque estavam disputando com outro governo do Rio Grande do Sul. Mas não Claro. é direita. Entendeu? Pode ser que não entre por causa da questão dos conservadores, pelo fato dele gostar do negócio também, que eu gosto também. Uhum. Mas é o nome. Vamos supor que ele não fosse assumidamente homossexual. O que fariam? Ele seria o grande nome. Poderia ser um grande nome da direita. Por ser governador, segunda vez governador, reeleito e tal. Então a gente tem que ficar de olho e saber o seguinte, no fundo, no quintal do Congresso Nacional, do Senado, todos eles são amiguinhos. Todos. O Onyx nunca foi inimigo do Eduardo Leite. Não pense o contrário. Essa turma são todos amiguinhos. Aí vão enganar a gente, porque a gente caiu em várias e várias ciladas da direita, de brigarmos entre nós. Uhum. Porque quem viu a explicação da fotojornalista entendeu muito bem. Eu entendi muito bem. No primeiro momento, aquela foto de capa me causa muito susto. Me causou muito susto. Sim. Mas a gente precisa ler. E outra, né, Gustavo? Assim, o Lula passou 8 anos com a revista Veja macetando ele, praticamente formando ali o bolsonarismo. O Lula nunca ameaçou nenhum grupo de mídia. O Lula, democraticamente... Não sei se está dando algum problema aí com o Gustavo. Tá tudo bem? Não, é alguém me fazendo uma pergunta muito idiota. Com ódio aqui. Pergunta imbecil, meu Deus. Mas no meio da Lula... live entra alguém e me faz uma pergunta idiota. Não é minha mãe. Só para você deixar claro que minha mãe não ia ficar querendo matar. O Lula passou 8 anos com a revista Veja praticamente fomentando o começo do bolsonarismo e nunca ferrou a imprensa com nada. É um cara, é um democrata. É um cara que, pelo contrário, começou a fomentar a comunicação pública e os veículos de esquerda que vocês veem hoje em dia. O que eu falo é, a gente tem que tomar cuidado para não cair nessas armadilhas. Não é nem questão... O nosso campo não é extremista. A questão é como a gente está sendo visto, porque os caras, para meterem a gente na mesma vala, é 2 segundos, Gustavo. Claro, gente, todas as iscas que morderam, que jogaram pra gente brigar, a gente mordeu. Vamos parar de morder? Sim, uma vez. Vamos parar de morder, vamos centrar e conversar primeiro, antes de sair atacando, atirando contra lado, porque para eles construírem que nós somos extremistas, que nós temos gabinete do ódio, entendeu? De tudo isso, eu recebi hate de gente de esquerda, que ainda disse assim, não, porque você ter falado tenho, mas não dou, para uma moradora em situação de rua, que não é uma moradora em situação de rua, depois descoberta, feito inquérito, não é. Uhum. E desarmando tudo. E eu não posso dar mais detalhes, porque estão montando um processo decente para poder realmente pegar um criminoso. Aqui, que é o que está acontecendo aqui. Desmontado todas essas versões, essas questões. Teve gente que falou assim, olha, eu quero te agradecer pela campanha que você fez para eleger o nosso presidente Lula. Mas o que você falou, porra, eu sofri um atentado. Você tomou 2 pedradas. Armadilhas muito bestas. A gente tem que parar de ser moleque. Eu sei que a nossa democracia ela é muito recente e muito frágil. E mais do que isso, eu sei também que só agora a gente começou a entender o que é direita e o que é esquerda. O que é humanidade e desumanidade. Só agora as coisas estão muito claras. Mas a gente tem que deixar de ser moleque. Moleque. E entender as situações, olhar além.
Pelo amor de Deus, Danilo Gentili vai botar medo em quem? Bota medo em ninguém. Não vai ser, é fraco, é ignorante, já demonstrou isso diversas vezes. Mas, e os outros que estão se construindo por trás? E as organizações? Aí eu ia entrar num assunto que eu nem vou. Mas as organizações por de dentro da própria esquerda. Sim. Que boicotaram milhares e milhares de candidaturas jovens com grande potencial. Não tem caroço desse angu também, não? Então vamos ficar de olho, porque os únicos defensores da esquerda de verdade e que conseguem mudar alguma coisa nesse país é o povo. É o povo. E se a gente começar a se bicar e morder para saber de quem que o Lula gosta mais, se é de mim, se é de você, quem está mais certo, se sou eu, se é você, quem tem a melhor retórica de esquerda, se sou eu, se é você, a gente está deixando crescer um candidato que fala assim, não pode ser nenhuma coisa, nem outra, vamos seguir em frente, vamos olhar para frente. Nem direita, nem esquerda. Se fosse do outro canal, eu ia falar assim, não, meu negócio não é nem para a esquerda, nem para a direita, é para cima, vamos para cima. Eu tenho aquilo roxo. Alguém vai voltar com aquilo, eu tenho aquilo roxo, e vai botar fogo na República. Escreve o que eu estou falando. Gustavo, deixa eu te fazer uma... Infelizmente, assim como Bem-vindo Siqueira, minhas previsões costumam funcionar. Pois é.